Então, eu sou o professor César Alberto Huver, eu sou da área de geotecnia, sou engenheiro civil, então a minha formação de mestrado e doutorado é nessa área de geotecnia, tá? Mais especificamente na área de fundações, tá? Sou professor, então, aqui das disciplinas de geotecnia, tá? Eu basicamente ministro a disciplina de fundações, que é a disciplina obrigatória lá do 8º semestre, e algumas disciplinas eletivas, tá? Obras de terra, geotecnologia ambiental, tá? Mas já tive a oportunidade também de ministrar a disciplina de mecânica dos solos, tá? Em outras universidades eu também já ministrei geologia, tá? Então, basicamente, então, eu atuo nessa área geotécnica. Tá? Então, bom, qualquer coisa tem meu e-mail, então é cesar@urgs.br, tá? O ramal é 3591, mas já faz um ano que eu não vou na URGS, né, em função da pandemia, então todas as nossas atividades são online, tá? Mas, de qualquer forma, tem meu e-mail, tá? E no momento que voltarmos, né, então tem o meu endereço, tem meu telefone, aí qualquer dúvida eu fico, então, à disposição. Tá? Deixa eu avançar aqui. Bom, então a gente vai falar um pouco, então, da área de geotecnia, tá? Então, a estrutura da apresentação, então a gente vai rapidamente falar o que é a área de geotecnia, tá? A gente vai passar pelas disciplinas do currículo, então, que compõem a área da geotecnia, então, as disciplinas especificamente aqui do curso de Engenharia Civil da URGS, né? Vamos ver alguns exemplos de combinação, de composição de currículo que vocês podem fazer, se vocês tiverem interesse na área de geotecnia e se quiserem seguir alguma sub-área específica da geotecnia. Rapidamente falar dos laboratórios que nós temos, então, da geotecnia, então, basicamente são 3, né? E no final, então, vamos falar de algumas associações, algumas entidades de classe que representam, então, os engenheiros geotécnicos, então, aqui no Brasil. Tá? Bom, então, geotecnia. Então, se vocês olharem aqui, esse aqui é o logotipo da Congrade. Então, se vocês observarem o logotipo da Congrade, ele é composto, então, por 6 áreas. Tá? Uma das áreas é a área da geotecnia, que está destacado aqui em vermelho. Tá? Tem um símbolo, então, de uma fundação. Tá? Então, geotecnia, então, é a área, ou a parte da engenharia civil, né? Então, que visa, então, projetar e construir obras, né, que dependem, então, do comportamento de solos, tá, e das rochas, ou da mistura, então, desses materiais. Tá? A área da geotecnia, ela se divide, então, em 2 grandes áreas, né? Uma delas é chamada, então, de geotecnia básica. Tá? Na geotecnia básica, nós temos, então, são as disciplinas que visam, então, nós estudarmos e conhecermos o que compõe, então, a geotecnia, né? Então, são as disciplinas de geologia, tá? Onde é apresentado, então, como é que qual é a composição da crosta terrestre, o que compõe os solos, como é que se formam os solos, como é que se formam as rochas, os tipos de rochas, os tipos de solos. Tem os princípios, então, da mecânica dos solos e da mecânica das rochas. Tá? Então, essa geotecnia básica é estudada, então, na geologia 1, tá? Em geologia de engenharia 1, tá? Mecânica dos solos, e depois tem uma disciplina eletiva que é mecânica das rochas aplicadas. Na sequência da geologia de engenharia 1, então nós temos a geologia 2, tá? Que é um misto de geotecnia básica, mas também já entra um pouco mais na parte da aplicação. E na sequência da mecânica dos solos 1, nós temos então mecânica dos solos 2, onde se vê um pouco de fundamentos, mas a segunda parte da disciplina já é uma parte então mais aplicada. Tá? E depois a disciplina eletiva então de mecânica então das rochas. E depois a geotecnia, então, aplicada, então, são as demais disciplinas, então, que compõem o nosso currículo, tá? Que visam, então, a aplicação, então, dos fundamentos que são vistos, então, nas outras 3 disciplinas, tá? Com enfoque, então, na engenharia de fundações, construção de túneis, barragens, pavimentação, a geotecnologia ambiental, tá? Com, então, envolvimento de estudos também de pedologia, na agronomia, geografia, etc. Tá? Bom, então, a geotecnia, então, ela emprega, né, e transforma os solos em rochas. Tá? Então, basicamente, as nossas obras, a superestrutura, então, aquilo que aparece, aquilo que é visível,
são determinados, então, os carregamentos, e, obviamente, que esses carregamentos, eles são transferidos, então, para o substrato, para o subsolo, e é essa área, então, que o engenheiro geotécnico, então, estuda. Então, a transferência dessas cargas para o solo, tá? Depois também o emprego, então, de materiais de construção, tá, in natura, ou a transformação desses materiais. A geotecnia também trabalha com a parte de depósitos de resíduos, tá, e também obras de escavação em geral. Tá? Então, a formação do engenheiro geotécnico aqui na URGS, então, ela basicamente então, ela engloba todas essas ciências e todas essas áreas de estudos. Tá? Então, aqui eu trago para vocês alguns exemplos de aplicação, então, da geotecnia. Tá? Então, a partir, então, do projeto estrutural, tá? Dependendo da magnitude da obra, dependendo do porte da obra, então, e dependendo das características do terreno, tá? Então, a gente faz uma série de ensaios no terreno. Esses ensaios são ensaios de laboratório, ensaios de campo, então, que visam determinar as propriedades desse terreno, propriedade de resistência, propriedade de deformação, aí juntamente com a estrutura e o tipo de estrutura, o carregamento, então são definidos o projeto então de fundações, tá? Nessa primeira imagem aqui, então são fundações, é uma edificação então de menor porte, tá? Então aqui a gente consegue notar que nós temos o projeto então de fundações superficiais, que é um tipo de fundações que a gente projeta. Já obras de maior porte, os carregamentos são maiores, a solução adotada já é uma fundação profunda, já é um outro tipo de fundação, tá? E estruturas offshore, com plataformas de petróleo, né? Então pode-se utilizar, por exemplo, a estaca torpedo, tá? Que é um tipo de fundação então, desenvolvido pela Petrobras, tá? E nós da URGS então, já temos alguns estudos envolvendo então, o desenvolvimento e o entendimento então, desse tipo de estrutura. Tá? Essas estruturas, então, basicamente são vistas na disciplina então, de fundações e, obviamente, que vocês vão então aprender a fazer o dimensionamento desse tipo então, de estrutura. Tá? Então, essa é uma das atividades do engenheiro geotécnico, que consiste então, no projeto então, de fundações. Tá? Depois, a geotecnia também ela atua então no emprego de materiais, tá? Esses materiais são materiais de construção, tá? Esses materiais de construção podem ser materiais in natura, tá? Então a gente utiliza a rocha, essa rocha ela é britada, então nós podemos, por exemplo, utilizar essa rocha como substrato de rodovias, tá? Também para construção de barragens, tá? Então esse material ele pode ser material in natura, esse material ele pode passar por algum processo mínimo ou não. Tá? Então, a gente pode utilizar areia, pode utilizar o próprio solo, tá? Para a construção, então, de obras. Ou esse material ele pode passar por um beneficiamento, que é a parte, então, de peneiramento, então, a parte de britagem. Tá? Então, uma outra área de estudo, então, da geotecnia, então, eu estudo, então, desses materiais como emprego, como material, então, de construção para as nossas obras. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma barragem mista. Então, a barragem... o núcleo dela é composto por argila. A argila é um material impermeável, e para garantir então a estabilidade, então nós temos aqui a montante e a jusante, então taludes de enrocamento, que basicamente são rochas britadas ou rochas naturais. Tá? E aqui então nós temos um exemplo de um pavimento, onde a gente pode ver então as diferentes estruturas que compõem então esse pavimento. Então basicamente aqui para esse tipo de obras então são empregados materiais naturais. Tá? Esses materiais, quando eles não apresentam características adequadas, tá? Uma outra área de estudo da geotecnia, esses materiais eles podem ser transformados. Tá? Nós podemos estabilizar esses materiais, tá? Mediante a adição de cimento, de cal, dependendo do tipo de solo. Então aqui na imagem da esquerda, então, a gente pode ver um ensaio, isso aqui é uma prova de carga, né? Então aqui a gente tem um ensaio que mostra a carga pelo afundamento da fundação, que seria o recalque, né? Então a gente verifica que a gente tem uma carga que vai até 40 kN, tá? E uma vez que nós adicionamos cimento nessa estrutura, então a gente vê que nós temos um aumento considerável dessa resistência, e além disso o material ele fica bastante rígido, tá?
tá? Agora, se a gente quiser um material um pouquinho mais maleável, um material não tão rígido, então a gente pode adicionar cimento mais fibras, tá? E, consequentemente, a gente eleva a resistência desse material e, além disso, a gente torna esse material um pouquinho mais dúctil, tá? Então, a gente então a gente trabalha também com a parte então de transformação desses materiais, tá? Que é conhecida então como as técnicas de melhoramento e tratamento desses solos, tá? Então a gente pode fazer uma análise mais física através de ensaios, ou a gente também pode estudar esses materiais então através de microscopia eletrônica, né? E verificar como é que é a microestrutura então desses materiais estabilizados, tá? Então essa é uma outra aplicação, uma outra atuação então do engenheiro geotécnico. Tá? Depois, o engenheiro geotécnico ele atua também na parte então de depósitos de resíduos. Tá? Então, o engenheiro civil ele é responsável também pelo projeto de aterros sanitários. Tá? Então, hoje em dia a gente não é mais admitido então o depósito de resíduos em lixões ou ao céu aberto, né? Então, todo resíduo ele deve ser confinado. Tá? E confinado, claro, que é adequadamente em estruturas que são devidamente, então, projetadas, tá? Para não poluir o ambiente, então, são estruturas impermeáveis, tanto na base como no topo, aí tem que ser prevista, então, a questão de coleta de chorume, coleta e queima de gás, tá? E depois tratamento desses resíduos. Então, o engenheiro geotécnico, uma das atuações é, então, no projeto, então, desse tipo de estruturas, tá? Uma outra área de atuação bastante polêmica, né, em função dos acidentes recentes, então, é as barragens, então, de rejeitos, tá? Então, essa é uma outra área de atuação do engenheiro geotécnico, que tem como objetivo, então, o projeto, então, de barragens para acúmulo, então, de resíduos de mineração, tá? Claro que se a obra for adequadamente projetada, instrumentada e ensaiada, não é para dar problema, tá? Então, essa é uma outra área de atuação do engenheiro geotécnico, tá? Que seria mais uma área ambiental. Tá? E depois, então, a parte também de escavações. Então, escavações para extração de minérios, né? Ou extração para construção de rodovias ou túneis de passagens de veículos. Essa é uma outra, então, atuação do engenheiro, então, geotécnico. Tá? Bom, em termos de disciplinas, não sei se está visível, tá? Mas essa então é a grade de disciplinas então, que compõem a área então, de geotecnia. Então, a primeira disciplina com a qual vocês terão contato é a disciplina de Geologia de Engenharia 1, lá na quarta etapa, depois que vocês concluírem 36 créditos. Tá? Nessa disciplina, vocês vão estudar os princípios básicos da geologia, vão estudar o que é um mineral, os tipos de minerais, vão estudar a rocha, a formação da rocha, a formação de solos. Tá? Depois, na sequência, tem a Geologia 2, onde vocês vão aprofundar um pouquinho mais o conhecimento dos materiais. E essa disciplina também já é um pouco mais enfocada então, na parte de prospecção, que são os ensaios de campo que podem ser feitos então, para identificação dos minerais, identificação das rochas e etc. Tá? E lá no sexto semestre, então, já entra a disciplina de Mecânica dos Solos, tá? Onde vocês vão estudar as propriedades físicas e hidráulicas então, dos solos e das rochas. Tá? Então, vocês vão estudar a parte da mecânica, né? Na sequência, então, vem a disciplina então, de Mecânica dos Solos 2, tá? Ela já é uma disciplina um pouco mais aplicada, então vocês vão continuar estudando um pouquinho mais da mecânica do comportamento dos solos, mas ela já é uma disciplina um pouco mais aplicada. Então, lá no sétimo semestre, na Mecânica dos Solos 2, então, vocês já vão começar a projetar as primeiras estruturas geotécnicas, muros de contenção, cortinas de estaca-prancha, então a parte de estabilidade de taludes, tá? Então essas obras vocês acabam então estudando então nessa disciplina de solos 2. Tá? E depois na sequência, no oitavo semestre, então vem a disciplina de fundações, tá? Nessa disciplina então vocês precisam ter Mecânica de Solos 2 e a disciplina de estruturas, porque nessa disciplina a gente vê a parte do dimensionamento geotécnico e o dimensionamento estrutural de fundações, onde basicamente se estudam as fundações superficiais, que são as sapatas,
também se estuda a parte de fundações profundas, então toda a parte de estacas, estaqueamentos, tá? Então nessa disciplina a gente vê a parte de projeto, vê a parte executiva, tá? E a gente vê a parte geotécnica aliado com o projeto estrutural. Então vocês vão aprender a dimensionar estruturas, então, de fundação. Tá? E na mesma etapa, no oitavo semestre, então, vocês também têm a disciplina de terraplanagem e pavimentação. Tá? Nessa disciplina, vocês vão ter, tem como pré-requisito, então, a disciplina de rodovias, tá? E a disciplina de solos 2 também, tá? Então, vocês vão aprender toda a parte de terraplanagem, tá? Vão também verificar a questão do dimensionamento de pavimentos, vocês vão ver o que é um pavimento flexível, o que é um pavimento rígido, tá? E toda a parte, então, associada à pavimentação. Tá? Essas disciplinas aqui do quarto até o oitavo, que eu destaquei aqui, então, elas são as disciplinas obrigatórias. Tá? Então, vocês terão que, obrigatoriamente, então, cursar e, obviamente, que passar nessas disciplinas. Claro, e depois, se vocês tiverem interesse em seguir na área geotécnica, né, nós temos aqui um total, então, de 19 disciplinas. Tá? Então, vocês sabem que o currículo de vocês, atualmente, vocês precisam, então, além de ter as disciplinas obrigatórias, vocês ainda terão que escolher uma área, tá? Uma ênfase, então, são das 6 áreas, vocês terão que escolher uma, e terão que cursar 24 créditos da área que vocês escolheram. Tá? Normalmente, as disciplinas, elas são compostas por 4 créditos, então, na média, então, você tem que cursar 6 disciplinas, então, numa área, para poderem, então, se formar. Tá? Então, aqui nós temos a listagem, então, das disciplinas que estão no ordenamento, elas estão no 9º semestre, e esse outro conjunto de disciplinas aqui estão no ordenamento de vocês na 10ª etapa. Tá? O importante que vocês têm que observar, que nas disciplinas eletivas, elas, apesar de serem disciplinas semestrais, mas elas costumam ser ofertadas uma vez por ano. Tá? Então, não necessariamente as disciplinas que estão listadas aqui no 9º semestre, elas vão ser no 1º semestre e as de 10º semestre vão ser no 2º semestre de cada ano. Tá? Só tomando aqui, por exemplo, a disciplina de estabilidade de taludes e estruturas de contenção, tá? Como normalmente é um professor que ministra 2 disciplinas, né? Então é comum o professor ministrar uma disciplina no semestre e no semestre seguinte ele acaba ministrando a outra. As minhas disciplinas, a disciplina de obras de terra e a de geotecnologia ambiental. Geotecnologia ambiental, ela é oferecida sempre no 1º semestre de cada ano, e a disciplina de obras de terra ela é ofertada sempre no 2º semestre de cada ano. Tá? Então, não necessariamente essa sequência aqui ela é obedecida, tá? E quando vocês chegarem, então, nessa fase de cursar as disciplinas eletivas, então, vocês têm que ter esse cuidado e ter essa observação. Tá? Bom, aí tem, depois, claro, que nessas disciplinas aqui, então, são disciplinas específicas, tá? Das sub-áreas da geotecnia, tá? Então, grande parte delas são oferecidas, então, pelo Departamento de Engenharia Civil, tá? Tem outras disciplinas que são oferecidas pelo IPH, tá? Que tem um enfoque mais da parte de hidráulica, né? E as disciplinas que tem disciplinas também que são oferecidas, então, lá pelas geociências, tá? Que tem um foco, então, um pouco mais, então, na área de geociências, tá? Então, vocês podem, dentre as diversas disciplinas aqui que são oferecidas, então, vocês podem optar por 6 disciplinas, tá? De forma, então, a cursarem, então, os 24 créditos de vocês, tá? Mais adiante aqui eu vou mostrar exemplos de composição que vocês podem fazer, então, dessas disciplinas, tá? E claro que ainda tem o estágio supervisionado que vocês podem, então, também fazer nessa área, tá? Então, tem uma gama de empresas, várias empresas da área de geotecnia, que se vocês tiverem interesse, então, vocês podem fazer estágio, então, nessa disciplina, tanto obrigatório como não obrigatório, tá? A listagem mais completa dessas disciplinas, vocês encontram ela no site da URGS, né? Mas elas estão ordenadas, as disciplinas eletivas do curso de Engenharia Civil, elas estão separadas por área, então lá no site da Congrad. Então, deixei um link aqui, então basta vocês depois entrarem lá no link, lá vai estar listado cada uma das áreas, e se vocês expandirem as áreas, então lá vai ter a listagem de todas as disciplinas, então, que compõem cada uma das áreas. Tá? Então, aqui eu trouxe as disciplinas da geotecnia,
tá? Tem duas aqui que recentemente trocaram de nome, então isso aqui vai ter que ser alterado, tá? Mas todas essas disciplinas que estão listadas aqui, tá? Elas acabam, são listadas aqui também lá no site da Congrade, tá? Aí enfatizo aqui para vocês que se vocês olharem algumas das disciplinas, tá? Elas têm links, tá? A ideia é que cada uma dessas disciplinas tem um link, tá? Então tem o grupo PET, ele organiza, então são feitos vídeos, tá? Que são do projeto então eletivo aí. Então os professores eles são convidados a explicar rapidamente como é que é o funcionamento da disciplina, tá? E o que é visto na disciplina, tá? Então o PET então ele entra em contato com os professores, tá? São feitas então gravações, tá? Então cada professor explica um pouco a sua disciplina e posteriormente esses vídeos são editados, são vídeos curtos de 5 a 10 minutos, tá? Esses vídeos eles ficam disponíveis lá no canal do YouTube do PET Civil e depois esses vídeos eles são linkados lá nas respectivas disciplinas que estão listadas lá na Congrade. Então, se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais das disciplinas, quiser conhecer o professor, tá? Então basta acessar aqui o vídeo e então visualizar, então ter um pouco mais de enfoque então na disciplina, tá? Então a ideia é que o projeto ele já tem algum tempo que ele está em andamento, mas a ideia é que a gente consiga então contatar então todos os professores e de forma então ter um vídeo então específico então para cada disciplina, tá? Bom, então alguns exemplos de composição de currículo que vocês podem então ter. Então, por exemplo, se vocês tiverem interesse na área da pavimentação, tá? Então além de vocês cursarem as disciplinas obrigatórias, né? Então depois lá no 9º e no 10º semestre, então vocês podem cursar então mais 6 disciplinas, tá? Eu listei alguns exemplos aqui da área da pavimentação, tá? Então vocês podem cursar a disciplina de materiais geotécnicos, tá? A disciplina de estabilidade de taludes, tá? Depois tem uma disciplina que é manutenção e reabilitação de pavimentos, a disciplina de estruturas de contenção, tá? Pavimentação, tecnologia de revestimentos asfálticos, tá? Então aqui sugestão então de 6 disciplinas, tá? Que vocês podem então cursar, se porventura vocês tiverem mais afinidade, ou se estiverem atuando, ou se gostarem então dessa área da pavimentação, tá? Claro que nada impede vocês cursarem outras disciplinas além dessas, tá? Isso tudo vai depender da área de atuação de vocês, vai depender também, daqui a pouco vocês conversam um pouquinho mais, daqui a pouco vocês têm uma conversa um pouquinho, conversem com professores que estejam então mais relacionados a essa área e eles vão então direcionar vocês então para disciplinas então mais específicas, né? Mas aqui então uma pequena sugestão então de disciplinas que vocês podem cursar então dentro da área da pavimentação, tá? Depois aqui, por exemplo, se vocês tiverem interesse em trabalhar um pouco mais com a parte ambiental, tá? Então vocês podem cursar disciplinas de obras de terra. Então nessa disciplina aqui a gente acaba trabalhando com projetos de barragens de água, barragens de retenção de resíduos, né? Materiais geotécnicos, tá? Vocês podem cursar essa disciplina também. A disciplina de geotecnologia ambiental, ela é uma disciplina obrigatória para engenharia ambiental, mas ela é eletiva para vocês. Nessa disciplina, basicamente, a gente estuda também barragens de rejeitos, mas a gente dá um enfoque bastante especial, então, no projeto de aterros sanitários, tá? Também na parte de estabilização e desenvolvimento de novos materiais geotécnicos, tá? Ensaios de campo e laboratório, tá? Inspeção e segurança de barragens, é uma disciplina lá de pH, tá? Mas, então, em função dos últimos acidentes que aconteceram, em função da lei de barragens, né? Então, toda e qualquer barragem, sendo ela de reservação de água, ou sendo ela de resíduos ou de rejeitos, ela obrigatoriamente ela tem que ser inspecionada, ela tem que ter critérios, ela tem que ter manual de operação, tá? Então aqui abriu-se um grande nicho para o engenheiro geotécnico, tá? Em função dos últimos acidentes, em função da nova legislação, tá? E uma outra disciplina aqui de pH, que também se aplica então nessa área ambiental, então introdução então às águas então subterrâneas, tá? Então nós temos essas 6 disciplinas aqui. Aqui eu só destaquei aqui que, na realidade, se vocês cursarem essas disciplinas, isso corresponde a 23 créditos, porque a disciplina de geotecnologia ambiental,
ela tem 3 créditos, tá? E não 4 se comparado com as outras, tá? Então, se porventura vocês forem para essa área ambiental, possivelmente vocês terão que cursar uma disciplina a mais para fechar os 24 créditos mínimos, então, que são exigidos para a área, então, de geotecnia. Tá? E para as outras áreas também, né? Então, aqui, a sugestão, então, de disciplinas que vocês podem cursar, então, dentro da área da geotecnia, está tendo enfoque, então, um pouco mais na área ambiental. Tá? E depois aqui, se alguém tiver interesse em atuar mais na parte, então, de fundações, então, aqui um outro rol de disciplinas que vocês podem cursar, tá? Então, também a disciplina aqui de estruturas de contenção, tá? Depois a disciplina de materiais geotécnicos, tá? A disciplina de mecânica das rochas aplicada, tem uma disciplina específica de patologia de edificações, tá? Escavações subterrâneas, tá? E depois também a disciplina de ensaios de campo e laboratório. Tá? Só vou voltar um pouquinho mais. Então, se vocês observarem aqui, dentre todas as disciplinas eletivas que vocês podem cursar, eu já puxei aqui uma seta indicando que, claro, para vocês poderem cursar essas disciplinas eletivas, vocês obrigatoriamente terão que ter cursado algumas disciplinas obrigatórias, então, da área de geotecnia. E se vocês observarem aqui, quase todas as disciplinas aqui da área de geotecnia, disciplinas eletivas, elas têm como pré-requisito a disciplina, então, de mecânica dos solos. Então, a partir do 7º semestre, então, você já tem condições de cursar algumas disciplinas eletivas que são oferecidas lá no 9º e no 10º semestre. Tá? E, claro, tem outras aqui que dependem, então, das disciplinas aqui do 8º, que são as disciplinas de fundações e terraplanagem e pavimentação, tá? E, então, algumas dessas disciplinas só poderão, então, cursar depois do 8º semestre, mas a partir do, então, do 7º semestre, então, já abre algumas disciplinas para vocês cursarem, tá? Bom, isso, então, em termos de composição, então, de currículo, eu trouxe 3 exemplos aqui para vocês, né? Claro que vocês podem montar outra composição de disciplinas, isso aqui, então, fica só como sugestão, tá? Bom, deixa eu ver. Opa. Então, continuando aqui, tá? Então, as atividades práticas, tá? E as atividades de pós-graduação, elas são desenvolvidas, então, dentro dos laboratórios de geotecnia. Então, nós temos 3 laboratórios, então, vinculados aos programas de pós-graduação da engenharia civil, tá? E também ligados ao departamento. Então, nós temos o LEG, que é o Laboratório de Engenharia Geotécnica e Geotecnologia Ambiental, tá? Aí nós temos o LAPAV e nós temos o LAGEL, que é o Laboratório, então, de Geotecnologia, tá? O LEG, então, ele fica localizado no térreo da Escola de Engenharia Nova, nos fundos, tá? Ao lado do NORI, tá? E também existe uma outra parte do laboratório, então, que fica nos fundos do prédio, então, da engenharia elétrica. Então, o LEG ele se divide em 2 partes, tá? Então, a gente chama que a parte dos fundos da engenharia elétrica, a gente chama de o laboratório sujo, tá? Que são feitos ensaios mais básicos, ensaios onde, de fato, se manipula os solos, né? E depois nós temos o LEG limpo, que seria o laboratório que fica localizado na Engenharia Nova, que são, então, onde ficam localizados, então, os equipamentos com ensaios mais específicos, tá? Então, nos laboratórios são feitos ensaios básicos e no outro laboratório, então, os ensaios, então, mais específicos. Aí nós temos o LAGEL, tá, que é outro laboratório de geotecnia. Esse laboratório fica localizado, então, no 3º andar, então, na frente do departamento. Tá? E nós temos o LAPAV, que é o laboratório, então, localizado lá no campus do Vale, tá? Junto da Avenida Bento Gonçalves. Tá? Então, esses são os laboratórios, então, que compõem, então, a área de geotecnia. Tá? Então, além de serem desenvolvidos, então, a parte dos estudos da pós, tá? Vocês também poderão, então, atuar como bolsistas, então, de iniciação científica, aí podem, então, ter a oportunidade, então, de desenvolverem os trabalhos, então, nesses laboratórios, tá? A parte, então, de iniciação científica, e se porventura alguém tiver interesse em fazer algum TCC nessa área, então, basta, então, contatar os professores, então, da geotecnia para, então, poder atuar em algum desses laboratórios. Tá?
Eu não vou entrar em maiores detalhes em relação aos laboratórios, acredito que não sei se já viram, mas a princípio eu acho que vocês verão mais especificamente esses laboratórios ainda na disciplina aqui de introdução. Tá? Bom, e depois existem algumas entidades de classe, então, que são relacionadas, então, com a geotecnia. Então, nós temos a ABMS, tá, que é a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, tá? Essa associação, então, ela promove, então, eventos, estão na área de geotecnia, tá? Geotecnia em geral. Depois nós temos a BPV, que é a Associação Brasileira de Pavimentos, tá? E nós temos a BGE, que é a Associação Brasileira de Geologia, Geologia de Engenharia Ambiental. Tá? Então, essas entidades de classes, elas promovem diversos eventos, tá? Eventos nacionais, eventos regionais. Tem uma série de, agora em função da pandemia, então existe uma série de produção de vídeos que vocês podem acessar através dos canais do YouTube, então tem bastante material bibliográfico. Essas entidades, elas têm revistas, também tem a parte de palestras, tem a parte de eventos, material bibliográfico, edição de livros, tá? Então são 3 associações de classe, então ligadas à geotecnia, que são bastante então atuantes, estão no mercado então da geotecnia. Tá? Umas mais específicas, outras menos específicas, então a BMS ela é uma associação um pouco mais geral, tá? A BPV ela é mais ligada a pavimentos, e a BGE, então, ela é mais ligada então, à parte geológica, né, e à parte então, ambiental. Tá? Então, a parte de geotecnia era isso que tinha para apresentar para vocês, tá? Depois vocês deem uma olhada, tá? E a princípio vocês estão no primeiro semestre, né? Mas é bom vocês já irem dando uma olhada nessas disciplinas eletivas, tá? E é bom vocês já irem pensando nessa área. Aí, se tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, ok? Mas basicamente comigo, então vocês terão aula lá no 8º semestre com a disciplina de fundações, tá? Mas nada impede, se vocês tiverem alguma dúvida específica então da área de geotecnia, então vocês podem então me contatar, ok? Então agradeço pela oportunidade e era isso.